Nesse vídeo, eu vou te passar 3 formas simples de superar qualquer tipo de medo. E vai ser um vídeo sem enrolação, vai ser direto ao ponto. Você não vai sair daqui a mesma pessoa, ok? Então bora pro conteúdo. Me fala aí, quantas oportunidades você já deixou passar na tua vida por causa do medo? Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas vezes você deixou de arriscar? Tudo isso por conta do medo. Eu acredito que muitas, sabe por quê? Napoleão Hill fala que 98% do ser humano tem medo severo. 98% do mundo tem medo severo. Então, estudando esse assunto já há um bom tempo, eu resolvi criar esse conteúdo. 3 coisas simples eu vou te passar aqui, que te fará superar qualquer tipo de medo. A primeira coisa é a seguinte: se questione sobre seus medos. Por que se questionar sobre seus medos? Porque tem medo que é real e tem medo que não é real. Tem medo que só existe dentro da tua cabeça. Uma coisa é você ter medo de colocar o dedo na tomada para não tomar um choque, a mão no fogo para não se queimar. Isso é um medo que é real. Mas ter medo de bicho-papão, ter medo de coisa que não existe, não faz sentido. Beleza? Então a primeira coisa é essa. Se questiona sobre teus medos, vê o que é medo real e o que não é real. O medo que não é real cai pra dentro dele, vai pra cima. Então, como eu te falei, esse é um vídeo bem direto ao ponto. Eu já vou para a segunda coisa. A segunda coisa é a seguinte: estude sobre o assunto. Se aprofunde um pouco no assunto para você entender. Existem livros, existem várias pessoas relevantes que falam sobre o assunto. Napoleão Hill fala sobre os 6 medos básicos do ser humano. Eu vou ler aqui para você, eu tô com uma colinha aqui, eu vou ler. Napoleão Hill, no seu livro Pense e Enriqueça, ele fala sobre 6 medos básicos. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo da doença. 4. Medo de perder o amor de alguém. 5. Medo da velhice. E 6. Medo da morte. Tem uns aqui que não tem como a gente... não tem o que fazer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai envelhecer. Agora, pobreza, a gente pode nascer pobre, mas morrer a culpa é nossa, se a gente morrer pobre. Crítica, você vai ser criticado de todo jeito. Se você der resultado, você vai ser criticado. Se você não der resultado, vai ser criticado também. Medo de perder o amor de alguém, isso aqui depende muito. E medo da doença. Sobre a doença é você cuidar do seu corpo, cuidar da tua mente. Mas enfim, eu só queria citar os 6 medos básicos que Napoleão Hill fala, beleza? Então a segunda coisa é essa: estuda mais sobre o assunto, para você poder se aprofundar um pouco mais, saber lidar melhor, entender. E não confunde ter medo com se assustar, beleza? Eu me assusto com muita coisa nessa vida, mas medo, tratando esse assunto de uns tempos pra cá, entendendo o que é um medo real e um medo que não é real, eu vi que eu tenho que entender realmente, e os medos que não faz sentido cair pra cima. Então é isso que eu te recomendo. Essa é a segunda coisa. Estuda um pouco sobre o assunto, se aprofunda. Tem um livro muito bom do Pablo Marçal chamado Anti-Medo. Lê esse livro, ele fala sobre esse assunto lá também, de um medo que é real e de um que não é. Estuda um pouco, se aprofunda. Essa é a segunda coisa. E se você está gostando do conteúdo, deixa o like aí no vídeo, para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e já encaminhar para mais pessoas. Que agora a gente vai para a terceira coisa. Como eu te falei, é um vídeo curto, direto ao ponto. A terceira coisa é a seguinte: enfrente seus medos. Guarda essa frase no teu coração. O medo que você não enfrenta se torna o teu limite. Então não adianta eu fazer um vídeo aqui de 2, 3 horas, uma live, sei lá, passar o dia contigo te explicando sobre o medo e você não ter coragem de enfrentar os medos, os teus medos. Porque se tem uma maneira totalmente eficiente de vencer qualquer tipo de medo, é enfrentando. Ah, José, eu tenho medo de falar em público. Vai falar em público. Ah, José, eu tenho medo de chegar naquela garota porque ela é muito linda, ou sei lá porque. Vai chegar nela. Procura observar, entender o máximo que pode acontecer. Ah, o máximo que pode acontecer de eu falar em público e não falar bem é as pessoas rirem de mim. O máximo que pode acontecer de eu chegar naquela garota, levar um fora. Você vai morrer com isso? Lógico que não. Você vai ficar mais forte, você vai ficar mais maduro. Beleza? Então a terceira coisa é essa: enfrenta teus medos. Enfrenta teus medos, que eu te garanto, você vai vencer todos. Vamos recapitular rapidinho aqui. A primeira coisa que te fará superar qualquer tipo de medo é se questionar sobre seus medos, entender seus medos, entendeu? O que é medo real e o que não é. A segunda coisa é estudar um pouco sobre o assunto, se aprofundar para saber como lidar com isso.
Vai estudar inteligência emocional, vai estudar mais sobre esse assunto. Medo, ok? E a terceira coisa é ser eficiente, por isso que eu deixei por último. Mas todas são importantes. Enfrente seus medos. Você vai superar seus medos a partir do momento que tiver coragem de enfrentá-los. Testa para você ver. Vai e testa. Então o conteúdo é esse. Te passei aqui um conteúdo rápido, essa reflexão que eu tive, esse assunto que eu já venho estudando há um bom tempo. Só quero que você aplique e veja o resultado que isso vai gerar na tua vida. Tá aparecendo um outro vídeo aqui. Assiste e a gente se vê por aí. Tamo junto.